Olá, pessoal. Vamos aqui gravar para vocês um vídeo sobre rascunho de petição de contestação. Veja bem o que nós temos aqui. Nós temos a ideia, né, de trabalhar com vocês como a gente fez na petição inicial, onde você vai fazer um rascunho cujo qual vai embasar o conteúdo da sua petição, da redação em si da sua petição. Na contestação, a gente vai extrair esses dados do próprio caso. O caso simulado nunca vai vir em forma de uma petição inicial e você vai, então, ter a necessidade de interpretar o caso simulado para depois extrair esses dados, então, e colocar aqui aquilo que você precisa impugnar. Lembrando que a contestação, em regra, ela vai buscar afastar aí a pretensão do autor, o pedido do autor, pedido esse do autor que vem embasado na causa de pedir dele, autor. Então, você precisa entender essa causa de pedir dele, para depois você, na sua contestação, produzir teses estas que vão afastar aí a pretensão, atacando justamente a causa de pedir. É assim que funciona. Então, a gente precisa aqui fazer um rascunho para organizar aquilo que você vai escrever na sua redação de contestação. Veja bem, fiz aqui para vocês aqui a ideia de endereçamento. Se o caso trouxe o endereçamento para você, aonde foi ajuizada esta ação cuja qual você está contestando, você coloca ali para mim de forma reduzida, de forma resumida. Ou seja, segunda vara civil da comarca de Campo Belo, segunda vara civil, primeira vara civil, sei lá da onde. Ou seja, o caso trouxe para você, você só coloca aqui. Porque lá na petição de contestação, você vai escrever de forma completa, ou seja, ao juízo da segunda vara civil da comarca de Campo Belo, dois pontinhos. Aqui é só mesmo uma indicação. Depois nós temos aqui o que a gente chama de resumo da petição inicial, que lá na contestação a gente vai ver que chama-se breve relato da petição inicial. Então, vou colocar aqui para vocês, isso daqui se alinha ao breve relato da petição, eu coloquei petição, não é, né? Petição, da petição inicial, ok? E aqui eu coloquei, então, resumo da inicial, é a mesma coisa. Na verdade, o que nesse momento você mais precisa fazer é o resumo da causa de pedido do autor. Então, aqui no resumo, você foca ali na causa de pedido do autor, obviamente, mais o pedido dele, que é aquilo que você vai, então, atacar ao final. E aqui, então, você faz de forma bem resumida, por exemplo, acidente, dano que ele alega de R$1.000 e assim por diante. Tudo que ele colocou na petição dele. Aqui você não traz tese de defesa. A tese de defesa sua vai vir aonde? Vai vir aqui quando você trouxer o mérito da sua contestação. Aqui você se resume, né? Você se limita a fazer um resumo da petição inicial dele. Então, o autor ajuiza a ação, aí você coloca aqui, de reparação de dano civil, alegando um acidente, dano de R$1.000. Isso aqui já é redação que você vai pôr lá na sua peça. Aqui você só precisa, né? Necessário, não precisa fazer a redação. Aqui, se você colocar assim, ó, já me resolve, né? Se fosse de alimentos, então, relação de parentesco, ele alega que tem uma relação de parentesco, aí você coloca aqui para mim que por essa alegação de parentesco dele, ele faz um pedido de alimentos aí na ordem de R$1.000 por mês, aí você coloca aqui, alega, né? Alega que o réu teria vencimentos, né? Alega que o réu teria vencimentos na casa aí de R$3.000. Isso tudo aqui está na petição, na petição inicial. Então aqui é só um rascunho, só um resumo do que está na petição inicial, tá certo? Aqui, depois, você coloca para mim a tempestividade, qual é o último dia do prazo para você contestar? Então, a ideia aqui, qual seria o último dia do prazo para contestar? Essa é a pergunta que se faz. Então, você tem que trabalhar alguns artigos para nós. O primeiro deles é o 335, lá do CPC. Depois você vai ter que trabalhar para a gente o 231 também, muito provavelmente o 224, ou até mesmo o 219 do CPC. Faça uma leitura, interprete esses artigos e coloque aqui para mim o porquê que é o último dia. Então, você vai trabalhar o que para mim aqui? O início do prazo, então aqui no 335,
231 tem início de prazo, o 224 e o 219 traz a ideia de como contar o prazo. Então, aqui ao final você diz para mim que o prazo vence no dia 1º de abril, por exemplo, de 2020. Né? Mas só essa informação, 1º de abril de 2020, é um chute. E um chute que não necessariamente vai estar certo. A gente precisa ver se você sabe contar esse prazo. Então, por que é que vence no dia 1º de abril? Trabalha para mim aqui, nesses 2 artigos, o início do prazo, tá joia? E aí você chegaria, então, o prazo fatal, vamos dizer assim, o último dia do prazo. Aqui no seu rascunho das preliminares, você vai, então, no artigo 337 e vai verificar, existe alguma preliminar a ser trabalhada? Se a resposta for sim, coloque aqui para mim, por exemplo, ilegitimidade, por exemplo, que seria uma delas, ilegitimidade. E traz para mim aqui os fatos e fundamentos dessa ilegitimidade, por favor, tá joia? Aí você coloca aqui para mim os fatos e os fundamentos dessa ilegitimidade. Paulo, tem outra preliminar, por exemplo, o valor da causa. Ok, sem problema nenhum. Coloca aqui para mim fatos e fundamentos do porquê que o valor da causa estaria equivocado. E assim você faz um por um. A linha aqui, dessa forma, aqui, ó, fica legal. Coloca 1, ilegitimidade. 2, valor da causa. Se tiver uma terceira preliminar, assim por diante, tá ok? Fica bem organizado. Quando você for fazer a redação, aí você vai também fazer os capítulos dessa forma. Capítulo 1, capítulo 2, dentro do capítulo de preliminar ou de preliminares, né? Então, aqui a gente precisa disso. Depois, aqui no mérito propriamente dito, né? Ou desculpa, aqui no mérito a gente tem 2 divisões. A gente pode ter aqui, ó, do mérito e já entrar direto no mérito. Só que se eu tiver uma prescrição ou decadência, eu tenho o que a gente chama de prejudicial de mérito. Então, veja bem, no mérito, aqui você não precisa escrever nada. Aqui você não precisa escrever nada, porque aqui é só capítulo. E a prejudicial de mérito é prescrição ou decadência. Existe? Se existir, traga aqui para mim os fatos e fundamentos dessa prescrição ou decadência, para você depois defender um 487 ali de improcedência do pedido do autor, tá ok? Então aqui é de improcedência do pedido do autor. Agora, se tiver a prejudicial de mérito, vai ser assim. Então é como se aqui fosse, vamos supor, 4 do mérito, depois a gente tem 4.1 da prejudicial de mérito, e aqui viraria 4.2. Isso tudo vocês vão ver lá na redação. Se nós não tivermos a prejudicial de mérito, é como se isso aqui já viesse direto para cá, do mérito. Né? Então, seria só ali a ideia do mérito, né? Aqui eu coloquei 5, né? Mas não tem problema não. Então, deixa do jeito que está aí mesmo no rascunho de vocês, sem problema nenhum. Tá? Do mérito. E aqui do mérito, você vai se alinhar. Defesa de mérito direta. Na direita, defesa de mérito direta. Ou, né? Defesa de mérito indireta. E aí aqui, então, você vai escrever, faça esse capítulo, né, ou esse tópicozinho, defesa de mérito direto. Paulo, estou fazendo defesa de mérito direto. E diga o porquê que você está fazendo a defesa de mérito direto. Porque você está atacando os fatos constitutivos do direito, suposto direito do autor. Defesa de mérito indireta. Traga para mim, então, aqui, fato novo, né? Coloquei aqui, bem destacado. Qual é o fato novo dessa defesa de mérito indireta sua? Então, trabalhe ele aqui para mim, para que a gente possa ver como que vai ser a sua redação. Então, ao ler aqui, eu já sei qual é a sua defesa lá na redação da sua petição, e você também já vai fazer uma redação bem melhor se você tiver o passo a passo daquilo que você está fazendo, né? Depois aqui eu pergunto, tem intervenção de terceiros? O réu, nesse momento aqui, vamos trabalhar 2 intervenções de terceiros? Poderíamos pensar na denunciação da lide ou chamamento ao processo. Então você trabalha aqui para mim, sim, tem. Tem qual? Denunciação da lide? Trabalha ela para mim nesse momento aqui, o porquê que tem a denunciação da lide. E aí coloque, obviamente, os respectivos fundamentos legais, 125, qual o inciso que você está usando, 126, coloca ali para mim também. Chamamento ao processo, existe? Está lá no 131,
130, 131, inciso 1, 2 ou 3? Qual que você está usando para embasar o seu chamamento ao processo? E quem é o denunciado? Quem é o chamado ao processo? E por que você está denunciando? E por que você está chamando? Isso tudo deixa aqui para mim em fatos, né? Sempre fatos e fundamentos. Sempre fatos e fundamentos. Qual é o fato que enseja a denunciação da lide? E qual é o fundamento da denunciação da lide? Qual é o fato que enseja aí o chamamento ao processo? E qual é o fundamento do chamamento ao processo? Né? Nesse sentido. A contestação, a gente viu que também pode ter uma peça dentro dela, ou melhor dizendo, pode ter um conteúdo dentro dela, um conteúdo de ação. Então, nesse momento, surge aqui para mim a reconvenção. Reconvenção nada mais é do que uma ação do réu, agora reconvinte, ao autor, agora reconvindo. Então, coloca aqui para mim, mais uma vez, os elementos da ação e o núcleo desses elementos da ação. Fatos e fundamentos. Quais seriam esses fatos e fundamentos? Esqueci aqui, partes também, né? Partes, quem seriam? Né? O reconvinte, e quem seria o reconvindo? Quem seria o reconvindo? Lembrando que reconvindo. Lembrando que pode ter ampliação subjetiva da demanda. Então, aqui, o reconvinte, eu já sei que é o nosso réu da ação. Isso eu sei que é o réu da ação. Agora, eu te pergunto, mais alguém? Pode ser que nós tenhamos aí uma ampliação subjetiva no polo ativo da reconvenção. Ao mesmo tempo que eu sei que o reconvindo é o autor da ação. E aí eu te pergunto, mais alguém? Nós vamos ampliar subjetivamente esse polo passivo na reconvenção? E aí, então, você tem que trabalhar isso para mim. E aí você traz aqui os fatos e fundamentos que, inclusive, vão embasar aí essa ampliação subjetiva da ação e o pedido. E traga aqui também para mim o pedido da sua reconvenção aqui agora para mim. Então, aqui, se vocês lembrarem da petição inicial, é como se aqui dentro tivesse embutido uma petição inicial, só que, obviamente, só o núcleo dela são o quê? As partes, a causa de pedir, que é fato e fundamento, e o pedido, ou seja, os elementos da ação, né? Aqui já está embutido aqui o miolinho dela ali para mim, que são os elementos da ação. Seria o que você colocar aqui na reconvenção. Justiça gratuita. O caso te deu algum motivo para você ir lá no 98 do CPC e fazer o pedido de justiça gratuita ao seu cliente, ao réu da ação? Se sim, coloque aqui para mim sim e alguns fatos ali que você já vai colocar na redação. A fundamentação está aí no artigo 98 do CPC. Se não, você coloca não e resolve a sua vida. Né? Não tem justiça gratuita. Se não tem justiça gratuita, a gente simplesmente vai seguir a vida. Aqui eu não preciso pagar custas processuais enquanto réu. Agora, se tiver reconvenção, ele tem que pagar custas processuais, tá ok? Depois eu tenho aqui os pedidos e requerimentos, e aí então você vai se alinhar aqui aos pedidos e requerimentos, quais você faria aqui. Isso a gente vai ver na petição, na redação, uma lógica de pedidos aqui, né? Então, vai pedir para intimar o autor para impugnar a contestação? Sim ou não? Depende. Vai pedir para intimar o autor para contestar a reconvenção? Claro, se tiver reconvenção, sim. Vai pedir para citar um terceiro em intervenção de terceiros? Se tiver, sim, óbvio. Vai pedir para citar um terceiro, porque você ampliou o polo passivo na reconvenção? Se você ampliou o polo passivo na reconvenção, obviamente você vai pedir para intimar o autor reconvindo e citar esse terceiro aí que vai ser réu junto com o reconvindo ali na reconvenção. E aqui, então, você vai ter que ajustar os seus pedidos. Mas, em tese, a gente tem aqueles pedidos principais. Pede a improcedência do pedido do autor. Essa é a ideia, né? Então, a gente vai trabalhar isso tudo na redação da nossa petição. Agora, detalhe, valor da causa só na reconvenção, não tem valor da causa na contestação. Agora, a gente sabe que a reconvenção é uma ação. Se é uma ação, obviamente tem valor da causa, porque a toda a causa será dada um valor. E aí a gente vai ter que ir lá, valor da causa, 292 lá do CPC, 293 lá do CPC, e encontrar aí esse conjunto
de valor da causa e colocar aqui para mim por que a sua reconversão vale X, Y ou Z, né? 1, 2 ou 3 reais, vamos chamar assim. Tá ok? Então aqui, a ideia é só mesmo ir citando, ó, pedido de intimação, de acordo com 350 ou 351 do CPC, ó, citação para quê? O terceiro tem que ser citado, ele não faz parte da ação ainda, ele tem que ser citado. Provas, alguma prova em específico que você tem que colocar, ó, tem reconvenção, pede a procedência do pedido para o quê? Condenar, declarar, constituir uma nova relação? Aqui é pedido de ação. Então, a gente vai ver tudo isso lá na redação da nossa contestação, mas aqui no seu rascunho já tem que estar o quê? Não a redação, a gente já sabe disso, né? Tem que estar indicado aquilo que você vai redacionar na sua petição, e aí a redação a gente trabalha melhor lá no outro vídeo, tá ok? Então a gente tem aqui um esboço daquilo que você precisa saber de rascunho de petição. Lembrando aqui, mais uma vez, se você não entender a causa de pedir e o pedido da ação, impossível você praticar uma ou executar bem feita, né? Uma contestação. Como é que você contesta algo que você não entendeu? Como é que você contesta um pedido que você não entendeu? Então, por favor, deem uma atenção muito especial a esse tópico aqui, resumo da petição inicial, resumo da causa de pedir e pedido do autor, porque é daqui, ó, então vou colocar ele de amarelão aqui, ó, que é daqui que você vai trazer muito aí do seu conteúdo de defesa e até mesmo de reconvenção, ok? Então prestem bem atenção, caprichem bem aqui nesse resumo de uma causa de pedir e pedido. Partes, né, também, porque pode ter ilegitimidade, então resumo da petição inicial, tá ok? Então a gente fica por aqui com esse primeiro vídeo de redação, depois a gente faz, de redação não, de rascunho, depois a gente faz outros vídeos trazendo ali partes dessa petição de contestação, que pelo que vocês já viram, é bem grande, pode ficar realmente muito grande, tá ok? Abraço para vocês, pessoal.